Então a CNN Brasil deu a notícia, né? O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira, dia 25, para descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. A corte ainda busca consenso sobre quantidade permitida, tá? Você quer passar? Vai passar o videozinho? Vocês que sabem. Bota aí. É grande não lembro. Eu boto aqui, eu ajeito aqui a velocidade. Mas pode botar isso aí? Pode, né? Pode? Não vai dar zoeira? Não, qualquer coisa eu boto só pra vocês. Tá bom. Verem. Põe aí um pouquinho. Breaking news. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar o porte de maconha para uso pessoal um não crime, um ato ilícito administrativo, mas não um ato ilícito penal. Com o esclarecimento feito pelo ministro Dias Toffoli, que havia votado quinta-feira passada, e a indicação de que tinha feito um terceiro caminho, mas hoje, ao complementar o seu voto, o ministro Dias Toffoli se junta aos outros 5 ministros que já haviam votado para que não houvesse pena para o usuário de maconha. Foi confirmada esta contabilização do voto de Dias Toffoli no campo majoritário desta discussão do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, são 6 votos que decidem que um usuário portando maconha em uma quantidade a ser definida, a ser discutida ainda pelo Supremo Tribunal Federal, não pode ser considerado um traficante, não pode ser preso. Muito pode bem, responder pode, sim pode por ir, outras. Pode parar aí. Bom, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção aqui, porque a gente a discussão fica meio tumultuada nesse assunto, mas é bom que se distingua a descriminalização da legalização, tá? Então, o que está se falando agora aí é sobre a descriminalização, ou seja, você deixar de considerar crime o porte de maconha para uso pessoal. Bom, aí a quantidade vai ser definida. Se é 1 grama, 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas, 100 gramas. Então, isso vai precisar ser definido ainda. Então, se você for pego portando maconha pela rua aí, com uma quantidade a ser definida, você não mais será considerado um criminoso. A legalização é outra coisa, tá? Não tem nada a ver com isso. É uma outra discussão, né? E aí a coisa vai para um outro campo, de você tornar a droga uma droga lícita, e aí você vai vender isso no mercadinho, no barzinho, você vai vender isso, né, em vários lugares. Aí, então, quer dizer, a discussão muda, é outro tipo de discussão. Então agora discute-se a descriminalização, tá? Eu ouvi muita gente, eu tinha uma posição a esse respeito, e eu flexibilizei um pouco a minha posição, depois de ouvir muita gente. Tá, eu vi algumas pessoas, conversei com pessoas no ar, na época que eu tinha um podcast no ar, eu conversei com pessoas lá e eu vi muitas opiniões sobre isso. Gente que é defensor da legalização e tudo mais e tal. E assim, uma coisa que eu acho que... Eu queria ouvir um pouco você, Renato, mas uma coisa que eu acho que é importante nessa discussão que está sendo feita agora e nessa decisão está sendo tomada agora. Depois a gente discute o mérito, tá? Se é o STF que devia fazer isso, eu acho que não. Mas assim, o assunto descriminalizar, para mim, acaba se tornando relevante por quê? Porque, efetivamente, muita gente fuma maconha, muito jovem, o que também é uma outra discussão, né? Se é bom, se não é bom e tal, mas assim, efetivamente as pessoas usam. E muita gente é abordada e aí tem a questão se prende, se não prende, depende do lugar, quem é a pessoa. Tem uma baita de uma discussão em torno de quais são as pessoas que são presas efetivamente como traficantes quando estão portando com quantidade X ou Y. E você descriminalizando, você... Era um estudo do INSPER, né, sobre isso? Sim, tem mais de um estudo falando sobre esse negócio. E aí você, então, diminuiria a quantidade de prisões, né, por porte de maconha, né, com pessoas com quantidades, às vezes, não tão relevantes da droga. E você, então, discutiria isso de outra maneira. Como é que você pensa? O que você pensa disso, Renato? Paulo, puta, essa questão é complicada. Eu só não sei onde é que essa discussão vai chegar no STF. Por quê? Porque qual que é o grande lance aí? É fazer qualquer distinção do que um sujeito
tem em mãos para consumo pessoal e a partir de quanto que eles se tornam um traficante. E me parece que, inclusive no STF, não há um mínimo consenso disso daí. Já vi ministro falar, acho que, se não estiver enganado aqui, de 200 gramas. Ô, louco. Porque 100 ou 200 gramas, não lembro. Porque daria para ter não sei quantos cigarros de maconha, né? O que seria o consumo pessoal? O que o cara tem ali para consumir, por exemplo, para um dia, ou o que o cara tem para consumir por um mês, ou para uma semana, ou para... Enfim, esse que é o problema aí, que eu não sei e não consigo imaginar tanto eles chegando aí num consenso, como também não faço a menor ideia do que faria sentido para isso. E tem um detalhe importante nisso também, né? Que é assim, vamos supor que eles definam que a quantidade para você, né, não ser criminalizado pelo porte seja, sei lá, 10 gramas. Eu nem sei quanto que é, tá? Eu nunca sim, fui. sim. Então não sei. 10 gramas. Vamos supor que seja 10 gramas. É óbvio que os traficantes vão fazer o aviãozinho portar de 10 em 10 gramas. Então, quer dizer, eu não sei se isso, o quanto que isso resolve, né? Você vai, por um lado, Era você... 60 gramas. 60 gramas. O Alexandre falou isso. Por um lado, você diminui o número de prisões, de pessoas que supostamente seriam usuárias e não traficantes. Por outro lado, você pode deixar de prender traficantes, porque é óbvio que se você diminuir para 10, 20 gramas, os traficantes vão dar um jeito de carregar só essa quantidade de droga por vez. Então, quer dizer, vai deixar escondido num cantinho lá e vai ficar com 2, 3 trouxinhas no bolso. Então, assim, em relação ao tráfico, não vai ajudar em nada, porque eles vão se adequar e tá tudo resolvido. Do mesmo jeito que se você legalizar e achar que não vai existir mais tráfico, também é besteira, porque o tráfico continua rodando mesmo com legalização. E ainda tem um lance da discussão da criminalização ou não, que mesmo não sendo criminalizado, ainda é considerado um ato ilícito. Né? Então, se é um ato ilícito, você não deveria portar, né? E você não deveria usar também em nenhum local público. Então, assim, é uma discussão com tantas nuances, né? Primeiro, dessa distinção, segundo, da criminalização ou não ali de determinada quantidade. É bastante complexo. Às vezes a gente fica só numa discussão de legaliza ou não. Claro, é fato que tem uma demanda gigantesca para isso. Se há demanda, necessariamente a oferta aparece, né? O que a lógica econômica diz. Agora, é foda. Eu não saberia, por exemplo, fazer essa distinção aí, essa discussão que está sendo feita para saber separar. Renato, é assim. A pergunta inicial é: por que se está discutindo isso? Certo? Então, assim, por que vocês estão discutindo isso? O argumento é porque jovens negros estão sendo presos, eles chamam de encarceramento em massa, que é um baita do exagero desgraçado, um exagero retórico gigantesco, você dizer que existe um negócio chamado encarceramento em massa, né, de jovens negros. Não existe um encarceramento em massa no Brasil. Por causa de porte de maconha, tá? Isso aí é um exagero. Então, assim, a primeira coisa é, por que se está discutindo isso? Por que se quer descriminalizar? Porque jovens negros estão sendo presos com pouca quantidade. Aí entra aquela discussão que a gente acabou de mencionar aqui. Se a polícia para um jovem negro num lugar de periferia com um pouquinho lá de maconha, prende ele como traficante. Se pega um jovem branco numa balada ou num bairro nobre, ele está com uma quantidade muito maior e ele não é preso. Eu não sou capaz de dizer que isso não acontece, porque assim, eu conheço bem a atitude da força policial em regiões periféricas. Eu já passei por um monte de coisa que eu já contei aqui várias vezes. Então, assim, eu não posso dizer que essas coisas não aconteçam. Agora, isso não torna a discussão mais simples. Eu tinha mandado para um SAF um videozinho, o Augusto Arruda Botelho, que também foi lá, é um advogado lá do Prerrogativas e tal. Hoje ele trabalha no governo Lula. Ele foi lá no NOAR, a gente conversou sobre isso lá, inclusive no NOAR. E aí hoje, depois dessa decisão aí do STF, ele postou um videozinho, né, antigo dele fazendo uma sustentação oral a respeito da descriminalização. Aí eu ouvi esse videozinho dele
agora mais cedo e achei o argumento dele, sim, é um trecho, não sei se ele melhora isso depois, mas achei muito ruim a justificativa que ele dá para descriminalização. Queria escutar contigo aí pra gente bater um papo sobre o vídeo que o próprio Augusto postou hoje. Augusto que me prometeu Twitter. um processo no criminal na eleição de 2022. É mesmo? Eu gravei um vídeo com ele aí na Avenida Paulista, depois quem quiser ver vai no meu canal. E ele falou que ia te processar. No criminal. No criminal? Criminal. O bom é o seguinte, ele só falou e não processou. Essa é a parte boa. E graças a ele ter dito isso, eu conheci um grande advogado criminalista que se ofereceu pra me defender. E que hoje é um grande amigo aí. Que bom. Não vou citar quem então vamos lá, mas... bota aí o vídeo do Augusto pra gente ver. Eu queria que você que tá assistindo a gente prestasse atenção no argumento que ele faz. Ele é um advogado, tá fazendo uma sustentação oral numa audiência lá no STF sobre a descriminalização da maconha. É um vídeo antigo, pode dizer, ele tá com a barba preta, ele já tá mais com a barba grisalha e tal. Mas bota aí. O ponto é o seguinte, senhores ministros, o direito penal tem coisas muito mais importantes e assuntos muito mais graves para tratar do que o consumo de drogas no ambiente privado de um cidadão. Há uma frase do criminólogo americano, Norval Morris, que diz o seguinte: pelo menos do ponto de vista do direito criminal, a todos os homens assiste o inalienável direito de irem para o inferno à sua própria maneira, contanto que não lesem diretamente a pessoa ou propriedade alheias. É isso que acontece com o sujeito que porta drogas para consumo próprio e faz em ambiente privado e seu o uso dessa substância. Pausa. Aonde o direito... Pausa. O primeiro problema disso aí é que um usuário de drogas, né, um usuário de maconha, até um alcoólatra, e eu sei porque eu pertenço a uma família de alcoólatras que são abstêmios hoje meus irmãos que bebiam não bebem mais, eu também bebi por muito tempo e não bebo mais, mas enfim, a gente já sofreu muito com isso aí. Uma pessoa que tem um vício como esse, em droga, em álcool, whatever, ele não estraga a própria vida só. Claro. Então não vem esse papo de falar, não, porque o sujeito, vai pro inferno, o argumento que ele tá usando, citando um não sei quem aí, falando que uma pessoa que usa para si próprio só prejudica a si próprio, é mentira, tá? Porque é uma pessoa que é viciada em drogas, ela compromete a família também, sobretudo. Então a família se preocupa, a família tem que lidar com o ônus, né, de um adicto em casa, e é muito complicado isso, muito, tá? Eu tive de lidar com a questão do alcoolismo, assim, na minha família, de maneira muito próxima, dentro da minha casa. Eu sei o quanto é isso, tá? O quão ruim é isso. Eu conheço gente que teve de lidar com pessoas que eram viciadas em maconha e que davam trabalho para a família. Então, assim, não vem com esse papo de que, o usuário só prejudica ele mesmo. Tá, eu sei que tem muita gente que fuma, eu sei que tem muita gente que fala, não, uma droga que é uma natural... A minha liberdade! Sim. Tudo bem. Agora, o Monarca apareceu aqui. Não existe a justificativa de que o vício só prejudica a própria pessoa, tá? Então... E também tem o lance que ele tá dizendo aí de, é um delito menor. Por ser um delito menor, o direito penal deveria focar só em coisas maiores. Super graves, que é um argumento também que não faz sentido, né? Então... Todos os outros crimes de menor potencial ofensivo, então, nessa lógica, deveriam ser descriminalizados. É isso que, por exemplo, liberou roubos e pequenos furtos em estados americanos. Continua aí, Saf, por favor. O direito penal alcança essa conduta se não há, em momento algum, qualquer dano causado a terceiro. Não consigo imaginar uma hipótese de incidência do direito penal, de incidência do sistema de justiça criminal nessa conduta de consumo de drogas, de porte de droga para consumo próprio. O segundo ponto que trazemos aqui é o divórcio evidente entre o bem jurídico tutelado e aquele sujeito que de fato é atingido pela conduta. Aquele que usa drogas nada mais faz do que lesionar a sua própria saúde. Falar em bem jurídico tutelado do porte para consumo à saúde pública me parece um contrassenso. E aqui ouviremos certamente dos colegas que pensam de forma contrária, cerca dos milhões gastos por prefeituras... Ele está falando de drogas em geral. Né? A gente quem mora em São Paulo sabe muito bem o problema que a gente tem aqui, que não são pessoas fumando crack prejudicando somente a si. Exatamente. Né? Prejudicam toda a sociedade, prejudicam a cidade, prejudicam as suas respectivas famílias, a de outros.
Pelo amor de Deus, aí é a falta de conhecimento aí, talvez, para dizer o mínimo desse caso. Prefeituras, estados e a federação, no tratamento dos dependentes de droga. Gastamos milhões também com os doentes em razão do consumo de álcool. Gastamos milhões com aqueles acometidos por câncer de pulmão pelo uso de cigarro. Gastamos milhões com aqueles hipertensos e infartados e sedentários que acabam tendo índices altíssimos de colesterol e acabam parando também no sistema de saúde pública. Gastamos milhões, então, em saúde pública com sujeitos que... Acabou. Então, quer dizer, o argumento dele é, já que a gente gasta milhões com álcool, com cigarro, com gente que come doce, gordura e tal, que tal se a gente gastar mais alguns milhões com... assim, então, assim... Então, assim, os dois argumentos que ele levanta aí são absolutamente furados, tá? Assim, primeiro, falar que o viciado só prejudica a si próprio não é verdade, tá? Ele prejudica a si próprio até um determinado limite. Depois, né? Tudo pode acontecer. Sim. Tudo pode acontecer. Não dá para simplificar, não dá para diminuir o problema, o risco e tal. De novo, eu conheço gente que fuma, respeito e tal, beleza, não é esse o problema. Agora, não adianta você se auto-enganar. Não, é só comigo aqui, é só tal, né? Sem contar os danos de longo prazo. Isso aí a medicina também já fala, entendeu? Sim, inclusive... Esse é o pior argumento, né? Do cara que acha que é bom. Sim. Isso, inclusive, eu vi entrevistas de gente que defende a legalização e tudo, falando, claro, faz mal para jovem. Sim. Porque atrapalha na formação do cérebro. Atrapalha, assim, eu escutei um sujeito falando assim, eu esqueci o nome dele agora. Para uma pessoa mais velha, acaba por fazer bem, porque mexe também com a questão cerebral, se o sujeito tá de memória, tal, acaba tem um bem auxiliar. Agora, para uma pessoa jovem, diz que é terrível. Terrível. Então, assim, a medicina já discute isso. E ainda tem um ponto no que ele fala que não prejudica outros, que é a questão do financiamento do tráfico, né? Que me parece que aí também é ainda mais destrutivo do que o efeito que o cara pode causar à sociedade ali, abusando do uso dessa substância. É a questão do financiamento. Por isso que em seguida a discussão sobre a legalização já vem, né? A reboque dessa discussão aí, em seguida vem a discussão da legalização. É a consequência óbvia e lógica da descriminalização, é você começar a trabalhar para a legalização. Então, quer dizer, essa discussão não é simples, né? Ela não é assim, não deve ser simplificada. Eu sei que tem muita gente comemorando na internet e tal, do mesmo jeito que muita gente comemora um monte de coisa. Então, mas essa discussão não é simples. E não é só uma questão de, o jovem negro está sendo preso e tal. Assim, eu sou da seguinte opinião. A gente não pode usar o jovem negro de bode expiatório para descriminalização de droga. Ponto. O que as pessoas têm que lutar é para ver o jovem negro na escola. Por quê? Porque se você for ver o jovem negro que está sendo preso por causa de maconha pela rua aí, vai olhar qual que é a escolaridade, vai ver qual que é se ele está trabalhando, vai ver o que está... Qual é a vida desse jovem negro que é preso com posse de maconha ou com pó de maconha na rua. Vê a quantidade de jovens negros que são prejudicados pelo uso de drogas. Porque assim, não, porque o sujeito que é rico e que mora lá não sei aonde, esse sujeito não é prejudicado quando ele é pego com maconha. Tá bom, tudo bem, mas esse cara tem um monte de coisa em favor dele. Não é só o fato dele ser branco, rico, e a polícia não olhar ele como traficante quando encontra ele com maconha. O problema é que o jovem negro, além de ser negro, além de ser jovem e além de estar com maconha, tem um monte de outras desvantagens que concorrem com a maconha que ele fuma para que ele não saia daquela condição de marginalidade, de pobreza e de discriminação que ele vive. Então, quer dizer, é óbvio que eu tenho que lutar para que o jovem negro nem fume. Eu vejo os caras do hip hop comemorando esse negócio. Não, porque agora vai, não sei o que. Escuta, cara, assim, eu não posso, assim, ainda que eu fosse um usuário de maconha, eu jamais defenderia o uso.
Por quê? Porque, primeiro, é uma droga que ainda existe um tabu em torno dela na sociedade. Então, você será prejudicado se você for pego. Você não é uma pessoa bem vista se você é um cara pobre e usa uma... Eu já contei aqui outro dia, Renato. Eu tava outro dia, fui levar o carro pra lavar. E aí o sujeito falou, o dono lá, falou, vai demorar um pouco mais porque eu tô com um pouco funcionário hoje e tal. Aí eu aproveitei e perguntei pra ele. Eu falei, eu dou aula pra jovem. Ele falou, cara, assim, ó, eu tô aqui há X tempo, já passou não sei quantos aqui. Porque às vezes você tá procurando um cara pra ele trabalhar, ele tá fumando uma coisa, ele tá lavando o carro. Eu moro perto de um mercado, agora parou. Mas eu moro perto de um mercado. Não era difícil eu sair na rua ali meio-dia e pouco e tal, horário de almoço, e os caras estariam andando pela rua fumando uma uniforme do mercado. Aí a pergunta é, o cara que bebe, que gosta de tomar uma cerveja, tal, ele bebe cerveja antes de trabalhar? A não ser que ele seja um alcoólatra, ele não bebe. Então, quer dizer, ele deixa pra beber quando ele sai do trabalho. Ninguém bebe na hora do almoço, ou dificilmente bebe na hora do almoço. O cara que fuma maconha, ele acha que ele pode fumar antes de trabalhar. Sim. Na hora que ele sai pro almoço, ele fuma. Então ele acha que a talvez ele defenda que ele precisa fumar. Você entendeu? Pra... Tão legal que o fulano não... Pra ele, qualquer hora é hora. Uhum. Porque ele acha que faz bem, que deixa ele tranquilão e tal. E que não vai atrapalhar ele no trabalho. Então, assim, essa discussão não é simples. E você defender que o jovem negro tem o direito de fumar maconha, que festejando aí quando os caras descriminalizam, o que eles estão fazendo é falando pro jovem negro assim, agora você pode fumar à vontade. Como se isso não trouxesse problema pra vida dele. Já tem tanta coisa contra a vida desse cara, que eu vou falar pra ele agora, não, agora você tem mais uma coisa contra você, que é a maconha livre. Sai fumando aí. O cara que tá com a vida ganha, o playboy tudo bem, ele fuma maconha, não vai dar nada. É a mesma coisa uma menina rica que engravida. Né? E aí, sei lá, leva numa clínica cara, faz lá o troço e manda ela pra fora. Ou então faz ela ter a criança e aí a avó cuida, manda a menina pra Europa pra passar uma temporada. Eles dão um jeito. Agora, e a menina pobre da periferia? Quando cai numa dessa aí? Então ficar defendendo, ficar comemorando porque maconha é descriminalizada, porque maconha é liberada, porque o jovem negro vai poder fumar maconha à vontade, pelo amor de Deus, assim, não faz nenhum sentido isso. Você tá empurrando pra esse cara uma coisa que vai prejudicar a vida dele. Não vem com esse papo que é legal, que é bacana, porque todo mundo fuma. Porque na cultura hip hop fumar maconha é normal. Não. Os caras defendem, fumam, aparece fumando. Snoop Dogg é famoso, porque é uma contumaz e tal, assim. Mas, amigo, você não é o Snoop Dogg. Você é um pretinho que mora na periferia, na favela aqui em São Paulo, e que não tem a grana que o Snoop Dogg tem. Você não é o Marcelo D2. Você não é o Marcelo D2. E você não mora nos Estados Unidos. Então, presta atenção nesse negócio. Essas coisas não são tão simples assim. Muitas coisas vão concorrer com outras coisas que já te prejudicam, com a maconha que você fuma e tá comemorando agora que você vai poder fumar à vontade na rua ou carregar a maconha na rua, que ninguém vai te encher o saco. Eu não vou defender isso pro jovem negro. Eu quero que o jovem negro esteja na escola, estudando, melhorando de vida, garantindo uma melhoria de vida para sua família, para o seu futuro. Como toda pessoa precisa fazer, não é que ele tem que fazer mais ou menos do que os outros. Agora, ele não pode ficar comemorando uma vitória de pirro como essa aí, sendo que se você olhar a porcentagem de evasão escolar entre o jovem negro de periferia, você vê que a discussão sobre descriminalização da maconha é infinitamente menor, do que ele tá na escola estudando, ele tá cuidando da vida dele, ele tá dando uma condição melhor para sua família, ele tá dando uma condição melhor para ele próprio. De poder trabalhar, de poder ganhar seu dinheiro e tal. E melhorar de vida. Então assim, vocês não vão me ver defendendo esse negócio aqui achando que isso é legal. Fuma, mas eu não vou estimular ninguém a fumar, não vou dizer que é legal, não vou dizer que tá muito bom e não vou comemorar um troço desse. Porque nós estamos no Brasil. No Brasil, um país que 50% da população não tem saneamento básico.
Nós estamos discutindo, aborto, libera a com gente que não tem chuveiro para tomar banho. Então, peraí, né? Pois é, meu caro Paulo Cruz. E além de tudo nessa discussão, ainda tem o ponto de por que isso daí está sendo discutido lá no STF. E aí é outro ponto. Exatamente. Talvez o mais importante dessa discussão exatamente, nesse momento. Né? Depois a gente faz toda a discussão e fala, tá, mas peraí, o que o Alexandre de Moraes está dizendo, o que pode, o que não pode nesse sentido? E tem um vídeo muito bom aí que eu assisti o voto do ministro Luiz Fux e ele dá um recado ali bastante duro até aos outros ministros da corte e acho importante a gente ver e todo mundo que tá na live aí. Então taca na tela aí pra nós. Simbora. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Cristóvão tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões. Para um pouquinho aí, rapidinho, eu acho que isso é importante. Isso aí que ele falou, cara, é de uma importância fundamental. É meio retórico, assim, aferir o sentimento constitucional e tal, mas assim, o que ele está dizendo ali é que numa democracia, o povo tem importância, certo? O modo como o povo enxerga o direito e as leis tem importância. O modo como o povo demanda que as leis sejam promulgadas, sejam discutidas e estabelecidas, tem fundamental importância numa democracia. Certo? Então ele fala assim, olha, nós precisamos saber o que o povo quer. E como é que a gente sabe o que o povo quer numa democracia? Através do legislativo. Uhum. É lá que essa discussão tem que ser feita. E não aqui. Continua aí. Perfeito. Não, e outro comentário, belíssima cabeleira, né, do ministro Luiz Fux. Porra, quero chegar na idade dele com essa cabelância aí no couro cabeludo. Vamos lá. Belíssima cabeleira. Simbora. As direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. Isso. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Toma dele. Disse isso no discurso, estou repetindo agora. Porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Toma dele. E eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim. Que eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis ou seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva,
devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Olha, um belíssimo discurso do Luiz Fux. Eu não vou saber dizer se, como ele disse, ele está tendo ali uma coerência, né, no discurso dele com relação ao Supremo tomar decisões que não lhe competem, né? Porque, aliás, o que não falta nos últimos anos são decisões que não competem ao Supremo Tribunal Federal e que eles acabam tomando. Claro, tem toda a questão, né, do ativismo judicial que ele mencionou ali, porque essas questões não param lá no Supremo por acaso. Quer dizer, algumas até param, né? Quando se abre inquérito de ofício e tudo mais. Agora, essas outras questões algumas constitucionais são empurradas para lá, porque vem de partidos, de políticos, etc., que não sabem perder na arena político-administrativa, como disse o ministro Fux, e acabam recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Aí os caras acabam julgando, né? Então tem todos esses problemas envolvidos aí. Agora, eu não saberia dizer, o chat nos ajude aí, do histórico do ministro, né? Porque, por exemplo, a gente discute várias questões, o STF discute várias questões que ele basicamente olha e fala, olha, o parlamento está omitindo de se discutir esse assunto. Deixa eu tomar uma decisão aqui. Isso não vem de hoje. É que agora eu acho que assim, já passou do ponto em várias questões, né? Acho que a ministra Rosa Weber, ela chegou a pautar assim de tudo antes de sair da presidência do STF, né? De aborto, drogas, marco temporal, que foi, acho que talvez a grande derrota, né, do Supremo Tribunal Federal, até que enfim, uma vez os caras têm que perder alguma discussão aqui nesse país, né? Perderam a do marco temporal, porque assim, tava passando muito do ponto. E, enfim, é importante no geral o discurso aí do voto do Fux. Ainda que ele tenha, né, como você está falando aí, não sabemos. ainda que em outros momentos ele tenha agido desse modo, mas o fato dele ter feito esse discurso, inclusive dizer, estou falando isso inclusive para mim, torna o discurso dele importante nesse sentido, de autocrítica, inclusive, né? Então, assim, foi muito boa essa fala dele, apesar de a gente, né, o nosso amigo Martim Vasques colocou lá no Twitter dele, ele retweetou e falou, só que é tarde demais, né? Assim, é meio tarde demais pra você vir com esse discurso, agora que o negócio já tá tudo dominado, agora que vocês já estão, entendeu? Já estão mandando no país. Os caras já estão governando o Brasil há anos. Opa, peraí, agora, gente, não pode aí, a gente não foi eleito aqui. É um pouco tarde demais, mas enfim, o discurso vale, assim, no sentido de apontar para a sociedade brasileira, né, e acho que isso está repercutindo bem, o problema. Né? Então, assim, ele meio que dá um tiro no próprio pé ali e fala, tem um problema acontecendo. A democracia brasileira é disfuncional, né? Ela já é disfuncional por natureza, porque é uma democracia já meio, né, esquisita, mas ela se torna ainda mais disfuncional porque o Supremo Tribunal Federal, ele avançou muito das suas competências e ele está legislando o tempo todo. Então, quer dizer, nós somos um país em que a gente fala mais do Supremo do que fala do Legislativo. Toda hora esses caras estão no noticiário. Toda hora eles estão na televisão, estão dando entrevista. Os ministros supremos têm assim, os caras fazem de tudo. Os caras, um dia eles estão legislando, aí filma, o cara tá numa festa, outro dia tá não sei o quê. Aí o Gilmar Mendes faz aqueles encontros dele lá em Portugal. Então, assim, os caras têm um monte de esquemas. Então, assim, aquela capa não é superpoder, não, né? Ela deveria ser só um poder a eles outorgado pela democracia brasileira.